convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São João Batista, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, o 25º do tempo comum, a liturgia da palavra da Santa Missa traz para nós o Evangelho segundo São Mateus, no qual Jesus conta uma belíssima parábola. E nós temos várias lições que eu gostaria de assinalá-las nesta homilia, que podemos tirar desta parábola. No primeiro momento, eu queria firmar a minha palavra no ensinamento que foi dado pelo grande Papa São Gregório Magno. O que significa, de fato, o detalhe de o pai de família
dono de uma vinha, sair em vários momentos ao longo do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Diz o Papa São Gregório Magno que alguns conhecem o Senhor ainda na infância, glória a Deus por isso. Outros só vão conhecer o Senhor na adolescência, outros vão conhecer o Senhor na meia-idade, outros vão conhecer a Deus já no fim da vida, na decrepitude, quando o sol já está se pondo na vida da pessoa. Queridos, quando eu falo aqui de conhecer a Deus, não é ter simplesmente uma noção de cabeça, uma fórmula que talvez decoramos acerca de Deus, uma fórmula com a qual nós nos defendemos quando queremos definir a Deus. Quando eu falo em conhecer a Deus, é conhecê-lo de fato, trabalhar na sua vinha. Então, alguns começaram a trabalhar na vinha do Senhor bem cedo. Outros só vão começar a trabalhar na vinha quando estiverem já com uma determinada idade. Oxalá nós conhecêssemos a Deus bem cedo, como dizem as Escrituras, antes que nós fôssemos formados no ventre materno, o Senhor já nos conhecia. Quando nós éramos formados no útero materno, o Senhor nos assistia. Nossa vida toda pertence a Ele. O mesmo Papa São Gregório Magno diz que o Senhor, Ele está saindo constantemente para chamar os seus para trabalharem na sua vinha. Lembram de Santo Agostinho, que conheceu de verdade o Senhor por volta ali dos 30 anos de idade, e teve uma hora que ele teve uma iluminação na sua vida, quando ele se despertou de verdade para o Evangelho, ele disse, se dirigindo ao Senhor Deus: tarde te amei, beleza infinita. É como se Santo Agostinho quisesse dizer: ah, se eu tivesse te conhecido mais cedo, eu deveria ter te conhecido mais cedo, lá na infância da minha vida. Tarde te amei, beleza infinita. Digamos que Santo Agostinho, quando conheceu o Senhor, foi por volta das 9 horas da manhã da sua vida. E você que está aqui, cada um de nós, em qual momento fomos chamados pelo Senhor para trabalhar na sua vinha? De madrugada? Ou às 9 da manhã? Ou ao meio-dia? Ou às 3 da tarde? Ou às 5 horas da tarde? Cada um sabe o momento em que se despertou para a verdade, que aderiu a Cristo. Queridos irmãos, então essa é a primeira lição. A segunda lição dessa parábola que nós escutamos: o Senhor, quando sai para recrutar trabalhadores para a sua vinha, uma hora ele encontra pessoas na praça, desocupadas, e ele pergunta assim para elas: o que é que vocês estão fazendo aí, desocupadas, e não estão na vinha trabalhando? Elas respondem ao Senhor da vinha: porque ninguém nos contratou, porque ninguém nos chamou. Estão entendendo? Muitos não aderem ao Evangelho, não se tornam membros vivos da igreja, porque faltam pessoas para chamá-las. Não diz o canto
O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe? A caríssima Legião de Maria, toda semana faz um trabalho extraordinário, do qual, dona Arlete, nós somos muito cobrados, as visitas, as casas. Quanta gente desocupada por aí que poderia entrar na vinha para trabalhar. Estão entendendo como a gente não pode ficar só em casa, dizer, não, eu não preciso de igreja, eu creio em Deus, Deus e eu. Isso não funciona, tem que trabalhar na vinha. Viu? Deus exige de nós também um labor. Está faltando gente para chamar outras pessoas para entrarem na vinha. Tanta gente desocupada. Talvez eu cometo até um pecado quando eu vou celebrar nessas comunidades, aqui da cidade, que eu tenho que percorrer um caminho. O que tem de gente na porta das casas, gente desocupada. Desocupado que eu estou falando, talvez até fazendo alguma coisa, jogando bilhar, um baralho, um dominó, ou só jogando conversa fora. E aí eu vou olhando isso e dizendo comigo mesmo, toda essa gente desocupada aí poderia estar muito bem trabalhando na vinha do Senhor. Mas Deus não deixa de sair ao longo do dia para chamar. O que vocês estão fazendo aí? Ninguém nos chamou, respondem. Vão então trabalhar na minha vinha? Muito obrigado pela Legião de Maria desempenhar esse trabalho belíssimo de visitas. E geralmente a Legião de Maria vai à procura das pessoas mais necessitadas, moral, espiritualmente, pessoas que estão doentes, não só no espírito, mas também fisicamente. Fico contentíssimo com as postagens que a Legião de Maria faz nos grupos de WhatsApp, né? Hoje a gente sabe por causa das fotos que vocês tiram quando vão às visitas. Os nossos grupos de igreja precisam se empenhar mais nisso também, nesse sentido, de chamar as pessoas que estão desocupadas. Deus falará por meio de nós. Deus fala por meio da gente. E possamos dizer, vamos trabalhar na vinha do Senhor? Eu, às vezes, fico pensando que muitos de nós católicos estamos preocupados mais com os nossos projetos pessoais, como crescer na vida. Quantas pessoas são chamadas para trabalharem na vinha do Senhor e dizem, não, eu não posso, eu tenho muito o que fazer, eu tenho muita ocupação. A desculpa que dão, né? Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, tenho muito o que fazer. Nós estamos muito focados nos nossos projetos sociais, ou melhor, nos nossos projetos pessoais. É preciso também ter um trabalho, que eu diria assim, até paralelo na nossa vida, um trabalho paralelo àquele que nós já temos. Que trabalho é esse? De salvar almas. Lembram quando o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, disse, meu Pai trabalha, e eu também devo trabalhar sempre. Claro, o trabalho que ele está falando aqui não é pegar a enxada, né? O trabalho de Nosso Senhor, que é um verdadeiro serviço, é de salvar almas. Incansavelmente, 24 horas por dia, o Senhor está trabalhando para nos encontrar, para nos buscar. Como dizia o profeta Isaías na primeira leitura, buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto nós estamos vivos, é tempo de buscar o Senhor.
de invocá-lo, porque Ele está bem perto de nós, queridos irmãos. Sentir a presença de Deus, perceber os sinais. Quantas pessoas sabem interpretar os sinais divinos que Deus está chamando? Deus se comunica conosco, podemos dizer até indiretamente. E na primeira leitura da missa do profeta Isaías, como é que nós buscamos ao Senhor? O que o profeta Isaías mostra na primeira leitura é mudarmos de vida. A maneira como nós nos comportamos indica se buscamos ou não ao Senhor. Então, abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. O apóstolo Paulo, na carta de São Paulo aos Filipenses, ele não se nega a trabalhar pela salvação das almas. Não sei se vocês perceberam que São Paulo, é o que ele nos diz na segunda leitura, ele está, posso dizer assim, numa sinuca de bico. Está entre a cruz e a espada. Como assim? Ele fala dessa maneira: se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós, ele falando ainda para aqueles que militam, que peregrinam neste mundo, em busca da salvação, mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. E a minha vida neste mundo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Vejam, São Paulo está disposto a continuar aqui no mundo para que, por meio do seu apostolado, mais pessoas sejam alcançadas, pescadas pela grande rede do Evangelho. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. O meu desejo é estar com Cristo, mas se ainda aproveito a minha permanência aqui, não me isento a continuar neste mundo para que mais pessoas sejam evangelizadas. Viu? Como Paulo não foge do trabalho de salvação das almas. Essa é a segunda lição, queridos irmãos. A terceira lição do Evangelho que eu gostaria de tirar para nós neste domingo. Por mais que nós trabalhemos, a gente nunca pode querer barganhar com o Senhor. Escutaram quando o dono da vinha mandou chamar todos aqueles que tinham trabalhado, e ordenou ao administrador que começasse a pagar dos últimos até os primeiros. Os últimos receberam uma moeda de prata. Os primeiros que suportaram o calor do dia, o trabalho, o cansaço, imaginaram algo que não era correto. Se eles receberam uma moeda de prata, que trabalharam só 1 hora, foram chamados às 5 horas da tarde, o trabalho encerrava às 6, então nós receberemos mais. Aí o Senhor pagou para eles também uma moeda de prata. Aí eles começaram a resmungar. Nós deveríamos ter recebido mais, que trabalhamos muito mais. Queridos irmãos, de modo algum podemos dizer isso para o Senhor. Nunca faremos, minha querida nega, nunca faremos o bastante, o suficiente. Às vezes a gente acha que já fez muito. O bem que nós praticamos
não é mais do que a nossa obrigação, não estamos fazendo mais do que o nosso dever. Lembram daquele hino da caridade do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu mate a fome do mundo, ainda que eu conheça todas as ciências, mas se eu não tiver a caridade, nada disso me servirá. A obra que fazemos seja que tenha como alma a caridade. A obra que realizamos tenha como alma a caridade. Queridos irmãos, então, por mais que realizemos obras, por mais esforços que façamos, mas nunca será o suficiente. Deus, ele é generoso, ele é bondoso. Aqui eu partiria para uma quarta lição dessa parábola. Não desesperemos da misericórdia de Deus. Vejam que ele saiu ao longo do dia chamando trabalhadores para a sua vinha, e uma hora ele diz aos primeiros que resmungavam, porque o patrão tinha dado a mesma recompensa para todos: toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a estes da última hora, que foram contratados, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja, porque estou sendo bom? Então Deus dá o seu dom a quem Ele quer. Lembram do bom ladrão? Nosso Senhor estava crucificado. Digamos assim que aquele bom ladrão foi chamado na última hora. Isso é graça de Deus. Aquele ladrão, ele poderia ter se perdido para sempre. Gente, ser condenado ao inferno é a coisa mais horrível. Uma certa vez eu vi um padre explicando em relação à pena de morte o seguinte: a pena de morte, ela pode ser terrível para o criminoso, porque ele poderá perder uma oportunidade de salvação, porque ele não se arrepende. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus fez muitas orações para que um apenado à morte se reconciliasse com Deus antes de ser morto. Santa Teresinha não pediu para que a pena de morte fosse tirada, mas que ele tivesse a oportunidade de se reconciliar com Deus antes de morrer. E Deus escutou as orações de Santa Teresinha. Sabe qual foi o sinal que Deus deu para Santa Teresinha? Ela leu nos jornais que aquele apenado era um criminoso famoso na época, por isso que a sua morte até nos jornais saíram. Ela leu nos jornais que ele pediu um crucifixo para beijar antes de lhe ser aplicada a pena capital. Ele pediu perdão. Então, queridos irmãos, é muito sério alguém não se arrepender. Imagine ser condenado para sempre. Aquele homem que estava crucificado, ele recebeu uma grande graça na sua vida. Ele estava crucificado junto com Nosso Senhor. O outro insultava Nosso Senhor. Às vezes somos assim também, né? Como aquele outro mau ladrão. Na vida, quando a gente começa a carregar a nossa cruz, a gente começa a blasfemar contra Deus. Não foi assim que o ladrão fez, aquele mau ladrão? Livra-te e livra a nós também.
quantos de nós largamos a vinha do Senhor revoltados com Deus? Olha, ontem era dia de São Padre Pio, aí eu lembrei, lendo a história do Padre Pio, de um fato da infância dele. Ele viu a mãe dele fazendo uma tela e ele não conseguia decifrar, distinguir o que a mãe estava fazendo na tela, porque ele olhava só por detrás da tela. Fica disforme por detrás da tela. E a mãe disse, quando eu terminar o trabalho, eu vou te mostrar como a frente é magnífica. Quem olha por trás não tem noção da beleza da arte que está sendo impressa na tela. Quando ela concluiu, mostrou para o pequeno Pio, que chamava-se Francisco, quando era ainda criança, e o Padre Pio ficou maravilhado como era bonita aquela tela. Olhando pela frente, por trás não era tão belíssimo, não se tinha ideia. É como os vitrais de uma igreja. Quando vocês saírem, olhem os vitrais por dentro e por fora. Por fora, você não vê a beleza do vitral. Agora entra na igreja, o vitral é belíssimo, principalmente de manhã, quando os raios, quando a claridade do dia bate no vitral, tem todo um esplendor. Muita coisa, dona Arlete, nós só vamos compreender no céu. No céu, nós vamos perceber como nós nos dedicamos pouco para merecer o céu. Agora não, nós temos uma visão atrapalhada da vida. Como dizia o Senhor, pelo profeta Isaías na primeira leitura, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Queridos irmãos, aquele que entrou para a história como bom ladrão, disse para Jesus, primeiro ele repreende o seu companheiro, nós estamos pagando o que merecemos. Nós estamos recebendo a pena que merecemos pelos crimes que cometemos. Confessar o pecado. Como é necessário, para que minha confissão seja válida, eu tenho que aceitar, confessar os pecados. Às vezes, alguns infortúnios, eu poderia até aceitar como penitência pelo mal praticado. Mas esse homem justo, o que é que fez? Nada. Aí ele diz a Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reinado. E Jesus lhe respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na última hora, o Senhor deu a ele a moeda de prata. Ele dará para nós a mesma recompensa que eu digo que é Ele mesmo. Escutem só, Ele dará a mesma recompensa, mas vejam que aqueles operários da primeira hora perderam uma grande oportunidade porque foram vaidosos. Dizia Santa Teresa d'Ávila que a recompensa será de acordo com a medida do amor que eu tive aqui na terra. A Virgem Maria, ela não sofreu o martírio como conhecemos. Nossa Senhora não passou por determinadas agruras, mas ela ocupa no céu um lugar mais elevado, porque Nossa Senhora recebeu com muito amor a palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, nesta Eucaristia, que Ele passe ao longo da nossa vida e nos chame. E humildemente nos coloquemos diante dEle, sem fazer nenhuma cobrança. Eu fiz mais. Eu mereço muito mais.
Sejamos como aquele servo ao qual Jesus se referiu no Evangelho de São Lucas. Ao terminar a nossa missão, o nosso trabalho na vinha, digamos, fiz aquilo que deveria ter feito. Sou um servo inútil. Fiz só a minha obrigação e Deus sabe recompensar. Se tem alguém que sabe recompensar, é Ele. E gozemos para sempre das alegrias celestes. Louvado seja nosso Senhor